Paz seja convosco, irmãs. Confesso que estou muito feliz, muito mais feliz de quando eu cheguei, né? De ver todas as irmãs e estarmos todas juntas no dia de sábado, que foi é o dia santo e separado por Deus desde o princípio. E graças a Deus, igual a Adri já deu uma boa introdução sobre obediência, né? Em determinado momento nós escolhemos obedecer a Deus e hoje estamos aqui cumprindo o nosso chamado nesse dia santo, né? Não ficamos em casa sem motivos justos, né? E estamos aqui pela graça de Deus. Quero agradecer aqui a irmã Ivanir pelo convite, né? De ter me chamado ali para trazer essa mensagem há um mês, acho que foi no dia 23 de junho, né? E passou tão rápido, eu falei, nossa, daqui a um mês ainda, né? Mas graças a Deus foi um mês de bastante... Podem sentar, desculpa. Graças a Deus foi um mês de bastante reflexão. Deus falou comigo em diversos momentos do meu dia a dia e quando nós temos essa responsabilidade, realmente nós refletimos mais, né? Em saber o que trazer, enfim, que seja algo aprovado por Deus. Então, agradeço a irmã Ivanir por isso. E, como eu falei, a Adri já deu uma boa introdução aqui sobre obediência, que é o tema principal, mas nós vamos trabalhar um pouquinho nele de uma maneira um pouquinho diferente. Luiz, pode colocar lá, por favor? Isso, pode parar aí. Obrigada. Então, assim, irmãs, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, gostaria de contar um pouquinho para as irmãs sobre a minha conversão na Igreja de Deus, né? Às vezes a gente está aqui todas juntas, mas a história de como nós chegamos até aqui, às vezes nós não conhecemos, né? Eu, particularmente, não conheço muito da história das irmãs. Mas, assim, eu conheci a Igreja de Deus quando eu tinha 7 anos de idade. Eu uso lente, tá, irmãs? Falando para a Fer. Às vezes dá uns negócios. Eu conheço a Igreja de Deus desde os meus 7 anos de idade, em 1993. Né? Eu estou com 35, então há 28 anos a Igreja de Deus faz parte da minha vida, né? Com muito orgulho, eu tenho muito orgulho disso. E através da família da Fábio, né? Ali na época o pastor Edmir e a irmã Ruth, os pais da Fábio, a irmã Ruth, enfim, os avós da Fábio, né? A irmã Noemi faziam parte da mesma igreja na época. E eles ouviram a rádio, né? E se interessaram pela Igreja de Deus naquela época e saíram da igreja onde eles estavam. Meus pais frequentavam também, né? E minha mãe é muito curiosa, né? Ela foi querer saber o porquê que a irmã Ruth tinha saído na época, né? Nós não tínhamos certeza de onde nós estamos, né? Eles eram muito firmes e muito fiéis. E assim, irmãs, quando minha mãe viu aonde nós estávamos e aonde nós poderíamos ainda estar, porque nós tínhamos certeza de onde nós estávamos, foi como se um véu, um tampão tivesse sido tirado dos olhos, tanto da minha mãe quanto do meu pai 5 anos depois, né? Mas da minha família ali, nós crianças já estávamos entendendo o que ainda nos esperava, né? Além daquilo que nós já estávamos vivendo de uma vida cristã. E eu lembro de um concílio que a gente frequentava aqui em Curitiba, né? Que os concílios eram aqui. Eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, que dia 25 de dezembro ninguém falava em Natal, né? As crianças não falavam em Natal, ninguém esperava presente. Eu via que tinha uma linguagem única na Igreja de Deus. Eu não esqueço desse sentimento. Nossa, todo mundo aqui fala igual. Ninguém está sentindo falta, né, do que o mundo nos oferece. Enfim, outras coisas também, né, que nós sabemos que a Igreja de Deus não segue. Enfim, com o tempo fui entendendo onde nós estávamos e com 17 anos eu resolvi me batizar. Aos 17 anos, eu tomei a decisão numa conversa que eu tive com os meus colegas de sala de aula do 3º ano do ensino médio. Um era espírita, o outro era ateu, o outro era da Batista, né? Nos dávamos super bem, nunca ninguém discutiu sobre isso, né? Mas naquele momento, eu não sei o que aconteceu, nós começamos a falar sobre coisas de Deus, né? No meio da aula de português. A professora dando aula e a gente conversando sobre Deus. E, enfim, foi tanta coisa na minha cabeça que aquele dia eu resolvi me batizar. Cheguei em casa, minha mãe estava aqui, não morava aqui, né, mas estava aqui. E esse sentimento que eu quero trazer para as irmãs hoje, irmãs, a história de conversão de vocês, né, se vocês puderem puxar pela memória. E a minha história também de conversão tem uma palavra em comum: obedecer. Nós decidimos obedecer a Deus, porque existem 2 caminhos, como a Evelyn leu lá na leitura responsiva. Existem só 2 caminhos, não existe um meio termo. Se você já está no meio termo, você já está para o lado negativo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, a história de conversão de cada uma
com certeza se baseia nessa palavra, obediência. Então, essa alegria de estar na igreja de Deus, eu carrego comigo até hoje. Foi uma decisão minha, não foi dos meus pais, graças a Deus fazem parte da igreja, toda a minha família. E é isso, essa palavra de ânimo que a Adri já trouxe, né, que eu quero trazer para as irmãs também nesse momento, que vocês possam relembrar o porquê vocês estão aqui, né? Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, eu não digo só aqui fisicamente, né, mas a vida que nós levamos lá fora. Essa alegria de pertencer a um povo que nós entendemos que segue os mandamentos de Deus e tem toda uma trajetória espiritual, realmente é muito forte e muito importante para todas nós. Então, que possamos carregar essa alegria e esse orgulho. Eu sinto muito orgulho orgulho de ser escolhida por Deus, inclusive, né? De pertencer a esse povo, de ter decidido por um batismo em nome de Jesus e todas as coisas que nós sabemos que a Igreja de Deus nos oferece. Amém? Luiz, pode passar? Isso. Antes de falar aqui, só rapidinho, para as irmãs entenderem como que eu cheguei a essa reflexão da mensagem de hoje. Eu estou em casa, por causa da pandemia, desde março do ano passado, né? Então, há um ano e pouquinho em casa, trabalhando, né, online, com as crianças, enfim, toda aquela correria. E a gente ficando mais próximas dos filhos, né, independente de estar próxima ou não, a gente se conhece nosso filho como ninguém, né? E a Bia, né, a minha filha mais nova, de 2 anos e meio, não gosta de meia, né? Tá aquele frio de 0 graus em Curitiba, ela quer tirar meia, quer andar descalço, dorme, tira meia dormindo, não sei como, acorda sem meia. E eu falo para ela 1000 vezes durante o dia, Beatriz, coloque essa meia, aonde que está a tua meia? E ela dá uma risada, né? Não sei se é para provocar ou porque realmente não quer colocar meia, né? E ela fica. E antes da irmã Ivanir me chamar para trazer essa mensagem, eu já estava fazendo muitas reflexões do meu dia a dia com as meninas, levando para o lado espiritual, porque Deus nos fala conosco através das coisas mais pequenininhas que existem, né? E naquele momento, num dos dias, né, que eu falei para Beatriz, já falei 1000 vezes, cadê a tua meia, Beatriz? Não tire a meia, não sei o quê, você vai pegar gripe, enfim, aquela coisa que toda mãe fala, né? Na mesma hora me veio na cabeça assim, e Deus, o que deve estar falando de mim, né? Eu estou falando para minha filha, que tem 2 anos e meio, está começando a aprender ainda alguma coisa, né? E Deus, como meu pai, né, fazendo essa analogia com a nossa vida espiritual, o que Ele tem falado para mim desde que eu me batizei? Né? Desde que coisas que eu não consigo melhorar às vezes, nós somos falhos, né? Domínio próprio é uma delas, né? Frutos do Espírito, que a Fábio tem feito as reflexões lá. Domínio próprio é um negócio que para mim é difícil. Às vezes a gente se irrita, a gente tem um negócio de mulher, né? Que para mim é muito difícil. E enfim, foi nesse momento que eu comecei a refletir muitas coisas e fazer relação. Nossa, eu cobro isso das minhas filhas, eu exijo obediência das minhas filhas, Deus me cobra e eu dou desculpa, às vezes não quero fazer, né? Então, é por aí que a gente vai trabalhar hoje. E a obediência, irmãs, ela é a maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos pais, né? Se eu falo para a Laís, não faça isso, e ela demora para obedecer ou não obedece na hora, a gente já fica chateado. Agora, se ela obedece na hora, eu sinto que ela me ama, porque ela me obedece de alguma maneira. Então, a obediência é a principal prova de amor que nós podemos dar ao nosso Pai, no caso, Deus, né? Aquela imagem, Luiz, das casinhas lá, por favor. Lá em Mateus 7, 24 a 27, as irmãs devem lembrar que de uma maneira bem rápida eu quero falar. Fala de 2 casas, aqui ficou meio escuro, né? Mas tem uma casa fundada ali, tá? Do lado, não dá para ver direito. Esse é o nosso fundamento, irmãs. Aonde que nós estamos colocando a nossa vida? Num alicerce rochoso ou num alicerce arenoso, como areia? E nessa narrativa fala o seguinte, que aquele que escuta e pratica a palavra de Deus tem o fundamento na rocha. Aquele que não ouve, aquele que ouve, mas não pratica, é igual a casa que se desfez na areia. Qual que é a diferença? Nós, quando obedecemos... a grande diferença do obediente para o desobediente é o final. Vocês vejam que a chuva chegou, o vento bateu com força na casa. Houve enchente para as 2 pessoas, para as 2 casas.
né? Então, nós estamos no mundo, não é porque a gente segue a Deus que nós não teremos problemas, né? Mas a maneira como nós lidamos com Ele, aonde nós temos a nossa força, faz a diferença no final. Então, a pessoa que obedece a Deus e tem seu fundamento na rocha, ela não cai. Ela continua firme, igual a palmeira lá que a Fábio trouxe a mensagem em janeiro, né? Que eu nunca me esqueço. É firme. E quem tem, ouve, todo mundo ouve sobre Deus, mas quem não obedece tem aquele final, né? Então, fica essa reflexão de Mateus para nós trabalharmos esse tema aí. Eu não sei, irmãs, qual que foi a sua experiência. Eu não sei qual que foi a sua experiência com os teus pais, né? Quem ainda tem pai, os pais que já se foram bons pais, se deram uma estrutura para vocês, né? E também não sei como vocês são como filhas, né? Tem os dois lados, pais e filhos. Mas a nossa reflexão é sobre aquele pai perfeito, né? Se nós não tivermos os nossos pais perfeitos, muitos filhos chegam na altura da vida que tem que dar lição para os pais, né? Porque os pais começam a... não sei o que acontece, né? E os filhos têm que puxar aquele alicerce. Mas Deus, Ele não tem o que mudar. Nós, como pais, temos que melhorar e muito, muitas vezes, né? Eu já cheguei a pedir desculpas para a Laís uma vez que eu fui meio ríspida com ela lá. Eu estava errada e pedi desculpas. Coisa que Deus nunca vai fazer com a gente, né? Deus nunca vai pedir perdão, porque Ele é perfeito como pai. Ele não tem que melhorar em nada. A melhora tem que partir de baixo para cima, que no caso somos nós. Então, assim, a pergunta que fica, todas nós somos filhas de Deus? Todas as pessoas do mundo, né? Porque nós acreditamos que sim, né? Todas as pessoas do mundo são filhos de Deus, porque vieram, né? Descendência desde Adão e Eva. A resposta está nesse versículo aqui. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Aqui tem uma palavra que me chamou muita atenção, que é o direito. Se através de Jesus, né, através da nossa decisão de estar perto de Deus, nós temos o direito de sermos chamados filhos dele, quer dizer que antes nós não éramos. Antes da nossa decisão, nós não éramos filhos de Deus. Precisamos ter uma atitude, precisamos dar um passo para sim receber esse direito, né? Se eu recebi o direito, antes eu não tinha. E é um direito espiritual, né? É um direito que nós vamos carregar, né, para toda a nossa vida. Jesus, na narrativa da Bíblia, nós vemos que ele é chamado de unigênito, primeiramente, né, como o único gerado de Deus. Depois que passa essa fase de adoção, né, porque nós somos adotados por Deus, porque ele é o único filho gerado, ele começa a ser chamado de primogênito. Por quê? Porque foi o primeiro e depois vieram aqueles que tomaram a decisão pela obediência, né? Então, nós somos considerados filhos de Deus, da família de Deus, e ainda Jesus, né, morreu na cruz por nós e nos deu toda essa condição, né, de pertencermos a essa família, imperfeitos do jeito que somos, né, irmãs? Então, realmente é um privilégio nós sermos chamadas filhas de Deus. É um privilégio, isso é realmente muito sério. Pode passar, Luiz, mais um pouquinho? Esses versículos eu acho muito bonito, irmãs. Olha, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Amém. Aquela palavra ali também me chamou muita atenção, escravos, né? Às vezes é pesado nós seguirmos o que a Bíblia diz, irmãs, no sentido carnal, né? É muito difícil para a igreja, é muito difícil usar isso, muito difícil falar com as pessoas sobre Deus, parece que é um fardo, né, aquele negócio. Se nós estamos sentindo isso, tem uma coisa errada aí em nós. Porque não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós não somos escravos, nós éramos escravos do mundo.
Quando nós nos tornamos filhas de Deus, nós recebemos o quê? A liberdade, que é o que todo escravo quer, né? A liberdade é o que todo escravo quer. Então, se tem esse sentimento em nós, é muito pesado, tenho vergonha de falar da igreja, não quero nem mostrar que eu sou da igreja, tenho que ir lá porque meu pai falou, tem algum problema espiritual em nós e nós temos que trabalhar isso. Porque nós devemos nos sentir livres. A Bíblia nos diz que nós devemos nos sentir livres, né? Essa palavra é aquilo que eu senti quando conhecemos a Igreja de Deus. Parece que um negócio se abriu assim, né? Nossa, gente, tem tanto isso para mim, né? E eu não sabia ainda. E graças a Deus, Deus nos mostrou. Pode passar, Luiz. Depois que nós nos tornamos mães, né? Muitos sentimentos vêm, igual a Adri falou, né? Está experimentando o lado pesado da função, né? Inclusive a Laís teve bronquiolite, depois a gente pode conversar sobre isso. E graças a Deus hoje está bem. Passei muitas noites em claro, enfim, né? Tudo aquilo que quem tem esse problema demanda de um pai e de uma mãe, né? E quando eu me tornei mãe, aquelas que ainda não são e querem ser um dia, vão experimentar, a gente começa a entender um pouquinho mais do amor de Deus por nós, né? Quantas vezes a gente já não parou e olhou nosso filho dormindo, brincando, e às vezes olha as meninas e fala assim, gente, como é que da onde esse amor, né? Parece que vai explodir um negócio assim que você não consegue explicar. Que e elas não estão fazendo nada demais, estão ali brincando, comendo, se divertindo, e você se enche daquilo ali, e realmente é um amor divino, é um amor inexplicável que você não consegue entender, que começa ali na hora do parto, né? Você olha aquela criança e fala, gente, agora é minha, tem que cuidar dela, né? Uma responsabilidade enorme. E essa relação é muito complexa, né? E nós falamos muitas coisas para os nossos filhos também, que eu vou colocar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Frases, né, que muitas podem se identificar. Não coloque o dedo na tomada. Se eu falo isso para a Bia, o que a Bia vai fazer? Colocar o dedo na tomada, né? Óbvio. A Laís já era mais consciente, né? A Bia já falou para colocar, então vou colocar o dedo na tomada. Todo dia tem que falar a mesma coisa? Já falei para você não subir aí. Não foi isso que eu te ensinei. Esta amizade não é boa para você. Não corra assim, você vai cair. Por que pediu se você não quer? Isso eu escrevi pensando na Bia. Ela pede, quero o bolo. Se dá o bolo, não quero o bolo. Não sei por quê, né? Porque sim, não. Isso aqui, falas de pais, né? Pai e mãe. Pode passar, Luiz. Eu disse para você não fazer isso, mas você não me ouviu. Você passa muito tempo no celular. Com quem você aprendeu isso? Você tem que estudar, organize seu quarto. Já vou, uma das frases que eu mais falo, né? Porque chama a gente o dia inteiro, né? Já vou. E seja obediente. O que nós podemos ver com essas frases, né? Que muitas aqui talvez se identifiquem, né? Repreensão, cuidado, zelo, amor, que mais? Proteção, tudo isso, né? Que quando nós soltamos essas frases, às vezes de uma maneira até ríspida com nossos filhos, não é porque a gente não gosta deles, né? Se eu não gostasse, eu falava, coloca o dedo na tomada, suba aí, pule daí, né? Pelo contrário, nós como pais sabemos o que vai acontecer adiante. Assim é Deus, né? Assim é Deus. Quando Ele fala para você, organize seu quarto de uma maneira comparativa, né? Organize sua vida, tire de você o que está fazendo se afastar de mim. Será que nós estamos sendo birrentos? Não, eu quero fazer isso e acabou, vou fazer isso até o fim. Ou nós estamos sendo obedientes? Quando Deus fala, você tem que estudar a Bíblia, né? E como que Deus fala? Ele fala, sim, a gente ouve, né? Pela palavra, fala através de pessoas, através de pessoas, né, que nós não conhecemos. Fala pelo Espírito Santo, irmãs. Aquela coisa que vem na nossa cabeça, será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Né? Aquela pulguinha atrás da orelha que, né, que a gente muitas vezes tem para não fazer alguma coisa, já é o Espírito Santo falando, porque nós buscamos Ele, né, o poder de Deus. Quando Deus diz, com quem que você aprendeu isso? Quando você está se desviando um pouquinho, opa, eu não te ensinei isso, com quem que você aprendeu? Volte para a igreja, volte para Deus, né? Você passa muito tempo no celular, isso realmente Deus pode falar, né? Muitas vezes passamos mais tempo no celular do que fazendo coisas do alto. Volta, Luiz, um pouquinho. Quando Deus fala, todo dia eu tenho que falar a mesma coisa, às vezes parece que Deus fala isso comigo.
todo dia eu tenho que... Você já me prometeu ontem que você não vai fazer isso, né? O filho fala, perdão, nunca mais vou fazer, né? No outro dia estou fazendo igual. Então, às vezes, Deus fala conosco de uma maneira amorosa, né? Porque Deus é amor, mas nos cobrando isso de alguma forma. Essa amizade não é boa para você, né? Os jovens aí, adolescentes, né? Nós mesmos, quando já fomos jovens e adolescentes, nós sabíamos para que caminho que nós tínhamos que seguir. Mas, às vezes, né, não, eu quero ir naquela festa, eu quero fazer aquilo, eu quero ter aquela amizade, porque... não sei porquê, né? Os adolescentes, às vezes, têm umas ideias assim, de querer pertencer a algum lugar, né? Mas o lugar que nós devemos pertencer realmente é a Deus. Não, né? Simplesmente Deus nos fala não. A gente precisa entender. Se eu falo para a Beatriz, coloque a meia, ela vai entender que ela vai pegar gripe, que ela tem que ir para o hospital? Não, ela tem 2 anos e meio, né? Mas nós já somos grandes, né? Nós sabemos quando Deus diz não e temos que, mesmo sem entender a princípio, obedecer. Pode passar, Luiz. E aqui algumas palavras mais brandas, né? Que os pais, com certeza, falam, né, para os seus filhos. Me dá a mão para atravessar a rua. Não chegue tarde em casa. Você é a coisa mais linda do mundo. O almoço está pronto. Não desligue o celular caso eu precise te ligar. Como é que se diz, né, quando ensinamos uma criança a dizer obrigado? Te amo. Onde você estava? Fiquei preocupado. Com quem você vai sair? Eu acredito em você. Acredito em você, porque você tem um grande potencial. Força, você consegue. Pode passar. Fique sempre perto da mamãe. Vou dar um beijinho para sarar. Aconteceu alguma coisa? Como foi na escola, no trabalho? Parabéns pelo novo emprego. Você merece. Mamãe comprou uma surpresa. Você pode contar tudo para mim. Pode confiar. Você é um presente de Deus. Você é a alegria da casa. Vamos fazer oração? Vamos para a igreja? Parabéns, você é muito obediente. Quem que não gosta de ouvir isso, né? Mesmo nós grandes, né, com as nossas mães, quando, né, conseguimos um emprego, as mães estão ligando, preocupadas, né? Passou, o que aconteceu? Desde pequenos até quando somos mais velhos, nossos pais estão ali se preocupando conosco. Pode voltar, Luiz, um pouquinho. Então, quando, por exemplo, fazendo uma analogia, né, me dá a mão para atravessar a rua. Deus nos oferece ou não nos oferece isso, irmãs? Nos oferece confiança, nos oferece, igual aquela primeira foto ali dos passarinhos embaixo das asas, né? Deus nos oferece esse cuidado para nós, assim como nós oferecemos para os nossos filhos. Você é a coisa mais linda do mundo, te amo, somos especiais para Deus. Onde você estava? Fiquei preocupado, né? Quando nós queremos fazer talvez algo que não agrade a Deus, Deus nos chama novamente. Acredita em você, força, você consegue. Palavras de ânimo, né? Os pais têm esse dever também, de dar palavras de ânimo para os filhos, né? Para que eles sigam em frente e consigam o seu objetivo. Pode passar, Luiz. Daí a pergunta que fica é: nós nos identificamos como filhas de Deus? Só voltando um pouco, irmãs. Hoje, né, no mundo que nós vivemos, o que o diabo mais quer eliminar? O que ele mais quer atingir hoje? Se nós vemos tudo que está acontecendo, né? Porque o mundo hoje está sob o domínio dele. Se não tivesse, não estaria como está, né? O que ele quer destruir? A nossa família. Por quê? Porque a família a sociedade é o reflexo do seio familiar. Se a nossa família não vai bem, no nosso trabalho nós vamos estar mais estressados, vamos estar diferentes. Se a nossa família não vai bem, eu vou tratar mal o meu amigo porque eu briguei com a minha mãe. É um ciclo, né? Um efeito dominó. Me xingaram lá na minha casa, estou sem paciência, vou xingar o outro estava não sei o quê, e assim o mundo está como está. A leitura responsiva ali diz que Jesus veio para acabar com as obras do pecado. E o pecado procede do inimigo, né? Então, o inimigo, ele quer te levar para o caminho que não é de Deus. Ele quer que você se sinta atraído pelo pecado, né? Porque assim ele vai estar ganhando alguma coisa, né? Porque ele já sabe o que vai acontecer. Mas ele vai lutar com todas as forças para destruir o seio familiar. Então, a família, né? Isso pensando em todo tipo de família, né? Famílias que são da igreja, famílias que muitas irmãs aqui são sozinhas nas suas casas.
de alguma maneira, naquela fresta que o inimigo encontra, ele vai tentar destruir, de alguma forma. E da mesma maneira ele quer destruir o quê? A nossa relação familiar e espiritual com Deus, né? Ele quer destruir nós ali, humanos, mas a nossa relação com o Pai Celestial também é o grande objetivo, né? Então nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento, muita cautela em todas as nossas atitudes, para que aquela vida pecaminosa, né, desde dos menores pecados eu estou falando, né, não nos acompanhe, né? A leitura responsiva diz que quem tem Deus não segue no pecado, né? Então nós temos que nos afastar disso. E para isso acontecer, nós temos que ser o quê? Obedientes, né? A obediência nos afasta do mal. Se eu falo lá para as minhas filhas, não coloque o dedo na tomada, e ela insiste naquilo, ela vai aprender de uma maneira ruim, mas vai aprender. Às vezes conosco também acontece a mesma coisa espiritualmente falando. Deus conversa conosco, nós insistimos no erro e aprendemos de uma maneira ruim, né? Então que isso não aconteça conosco. Igual uma lâmpada. Fazendo uma analogia, né? Se Deus é a lâmpada, se nós nos aproximamos da luz, nós nos tornamos luz, nós estamos recebendo aquela claridade. Agora, cada vez que nós nos afastamos da lâmpada, nós vamos ficando na escuridão, mas a lâmpada continua lá. Quem que tem que vir até a lâmpada? Nós, né? Nós que temos que nos voltar cada vez mais a Deus. Em 1 João diz, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Eu acho isso maravilhoso. Aqui, lendo isso, me traz alívio, né, em saber que seguir a Deus não é pesado, porque toda a nossa carga foi, né, colocada em Jesus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Às vezes nós conversamos sobre Deus, sobre coisas espirituais com muitas pessoas, e as pessoas às vezes nos acham assim, nossa, né, tem tanta coisa no mundo que o mundo nos oferece, por que nós, né, não buscamos esse caminho? Irmãos, nós vivemos pela fé. Pela fé, a fé que nos vai segurar até o fim, é acreditar naquilo que nós não vemos, mas sabendo que Deus deixou tudo escrito o que vai acontecer. Essa é a fé da Igreja de Deus, né? Seguir firmes. Pode passar, Luiz. Essa relação pai e filho, né? Olha que interessante. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Nós, pais, né? E os nossos pais. Para nos corrigirem. E nós o reverenciamos. Quem que não tem orgulho dos pais aqui, né? Se alguém perguntar quem que é teu pai? Ah, meu pai é o Muricy e a Vilma. Ah, eles fazem isso, são aquilo, são da igreja. Você fica falando, né? Quem tem uma relação boa com os seus pais, né? Você tem orgulho de quem é teu pai, né? De falar que você é daquela família. Vai alguém falar mal da tua família para ver se vai gostar? Ninguém gosta, né? Então nós defendemos, nós temos orgulho, se nós temos uma estrutura familiar, de dizer quem são nossos pais. Nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai Celestial para vivermos? Repito, não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai Celestial para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Os nossos pais, né, carnais. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Amém. Ou seja, temos chance, irmãs, né? Se nós sentimos que estamos sendo desobedientes em várias áreas da nossa vida com Deus, ainda há chance. Isso aqui eu achei fantástico, né? Tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Parece que eu vejo uma pessoa caída, né? Sem a vida espiritual em dia, digamos assim. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, se nós obedecemos os nossos pais, quanto mais a Deus, né, que nos deu a vida, nossos pais, né, nossa mãe nos gerou, enfim, teve todo o papel que foi dado por Deus. Agora, a reverência, a obediência a Deus está acima dos nossos pais, né?
Se teu pai não segue a Deus, tua mãe não segue a Deus, e você conhece a Deus, o respeito e a vida espiritual tem que caminhar com Deus, sem desrespeitar os pais, claro. Mas Deus está acima até dos nossos pais carnais. Pode passar, Luiz. Características das filhas de Deus, né? Coloquei filhas e de Deus entre parênteses para fazermos analogia aqui. Os filhos confiam nos seus pais, né? Quando o Cleiton joga lá a Laís para cima, a Laís não vai perguntar: você vai me segurar? Ela sabe que ele vai segurar, não vai deixar cair, né? Esses dias ela subiu na árvore e falou: mamãe, me segura. Só escutei quando vi ela voou da árvore assim, eu segurei. Né? Então eles nem perguntam: você vai ninguém questiona, né? Não, meu pai, será que vai me segurar? Ela confia, sabe que eu vou pegar ela e ela não vai cair no chão. E ela está pesadinha, né? Mas consegui segurar, deu certo. Demonstram gratidão e amor. Eu estou falando aqui das minhas filhas, mas vocês podem, na cabeça de vocês, fazerem as analogias familiares, né? Toda noite eu acordo para cobrir as meninas, né? Assim como Deus não dorme quando nós dormimos, né? Toda noite elas nem vêm. Conto para a Laís, ela até falou: mãe, mas filma, me mostra, que eu não vejo você vindo para me cobrir, né? Um dia ela pediu para eu filmar, nem fiz isso ainda. E eu 2 vezes, né? Antes de dormir e às 4 da manhã, eu coloco meu despertador lá para cobrir elas. Beleza. Daí era meia-noite, eu fui cobrir a Laís e a Bia, né? Que dorme no mesmo quarto. Daí mexi nela ali, cobri tudo. Ela falou assim: mãe. Daí eu falei: oi, filha. Daí ela falou, daí eu já falei: vai pedir água, vai pedir, né? Filho sempre pede, né? Pede tudo, né? O tempo inteiro. Pede para limpar, pede para comida, pede para comprar coisas. Os filhos grandes também pedem, né? Pedem oração, pedem várias coisas. Daí eu falei: oi, filha. Daí eu falei: vai pedir água. Daí ela: te amo. Simplesmente falou assim, né? Desculpa, irmãs. Quando ela falou assim: te amo, mamãe, eu fiquei chorando uns 40 minutos, irmãs, antes de dormir, porque eu senti isso que nós lemos ali, demonstração de amor e gratidão. No outro dia ela nem lembrou o que ela falou. Ela falou: eu lembro mais ou menos. Mas aquele ato de eu cobrir ela, ela se sentiu amada de alguma forma. E aquilo mexeu muito comigo. Até o Cleiton falou: meu Deus, por que você foi dormir tão tarde? Eu durmo tarde normalmente, né? Mas naquele dia a ideia não era essa. E eu fiquei lá meditando. Isso foi um pouquinho antes da irmã Ivonir me chamar, né? Obrigada, Adri. Enfim, o que eu quero trazer com as irmãs com relação a isso? Nós temos que demonstrar a gratidão a Deus. Não fazer orações só pedindo, né? Normalmente, o que eu estava esperando? Que ela me pedisse alguma coisa, né? E nós, com Deus, uma oração de gratidão, um dia eu fiz isso em casa. Eu falei: eu não vou pedir nada nessa oração, eu vou me ajoelhar, só vou agradecer. E por incrível que pareça, aquela oração foi mais longa e mais proveitosa do que as outras. Porque naquele momento eu me ajoelhei só agradecendo a Deus por tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas. E aquele dia a Laís me ensinou muito, né? Os filhos nos ensinam diariamente, mas não tem noção disso, né? A Laís e a Bia, todos os dias alguma coisa acontece, eu fico refletindo, fico pensando, né? Apesar dos estresses do dia a dia, a gente aprende muito. Então, quando ela falou aquilo me encheu de uma maneira que eu já fui escrever, eu escrevi aquilo, porque eu tenho um caderno de cada uma delas, que é onde eu escrevo as coisas, né? A Laís falou isso, a Bia, não sei o que, está meio atrasado o caderno, mas eles existem. Aquele dia eu escrevi, eu falei: gente do céu, como uma palavra simples, né? Um louvor simples, alguma coisa que você faça para Deus durante o teu dia vai encher o coração de Deus de alegria, irmãs. Deus vai sentir que o trabalho dele, né, de ter dado o seu filho por nós, está sendo bem trabalhado na nossa vida. E dos filhos a gente não espera outra coisa, né? Aquela comunhão, aquela coisa de pai e filho, né? Então Deus também espera muito isso de nós. Ser reflexo dos pais, né? Tão bom quando alguém fala para nós assim: quem que é teu pai? É fulano e tal. Nossa, é verdade, vocês são tão parecidos, né? Eu gosto do teu pai é educado, teu pai é não sei o quê, né? Legal. Agora, quando alguém pergunta: de quem que você é filho? Daí você fala: de fulano e tal. Nossa, nem parece, né? Sei lá, teu pai é tão certinho, você é meio assim, né? Então, alguma coisa está errada, algum desvio houve, né? Mas com Deus não pode haver isso, irmãs. Se nós fomos revestidos de Deus e de Jesus no nosso batismo, em nome de Jesus, que é o batismo correto, nós temos que ter características de Jesus, que foi o filho mais obediente que já existiu na face da terra, né?
Então, nós temos que ser reflexo, né? No meu trabalho, na rua, em qualquer lugar que eu esteja, no mercado, alguém tem que olhar, ninguém vai chegar e falar talvez para você, nossa, você, né? Mas eu já senti isso em muitas pessoas também, de olhar e falar, não, aquela ali é diferente, legal, tem um comportamento bacana, deve ser de alguma igreja, né? A gente pensa assim. Então, ser reflexo do pai é isso. Esses dias eu estava almoçando e daí, com as meninas, a Laís falou, perdão, nós estávamos almoçando e eu tinha feito uma cartinha para cada uma delas, e no meio da oração ali eu joguei no prato, né? Que não tinha nada ainda. Quando elas abriram o olho, né, Laís? Nossa, uma cartinha, né? Daí abriram, a Laís ama carta, né? Faz carta, recebe carta o dia inteiro, lá tem uma caixa de carta. Daí ficaram felizes. Nunca mais fiz isso, fiz uma vez. E a Laís nunca mais parou de fazer. Agora, toda oração, a Laís chega com duas... Eu finjo que nem vejo, né? Ela com as cartinhas atrás, assim, desde que termina de fazer a oração, ela coloca no meu prato e na da Bia. Por quê? Foi um reflexo para ela. Ela se sentiu amada naquele dia e ela quer demonstrar de alguma forma o amor dela por mim e pela Bia. Então, às vezes, eu nem lembro mais da cartinha, eu fiz uma vez só. E agora ela faz quase todo almoço lá, ela coloca a cartinha embaixo do prato, alguma coisa acontece para ela demonstrar o amor. Ou seja, reflexo, mas pode ter reflexos bons e ruins, né? Eu já me vi nela em coisas ruins. Por quê? Porque ela fez o que eu faço, né? Eu falei, gente do céu, onde que está indo esse caminho, né? Então, vamos voltar atrás. E ela só faz aquilo que vem em casa, né? Sentem-se seguras. Aqui, né, mais ou menos no confiar. Defendem sua família, as filhas de Deus, né? Você defende a igreja de Deus, irmã? Né? Você defende o Deus que você segue? Ou quando alguém fala, não, Deus é... a igreja, todas as igrejas são iguais, importante seguir a Deus, importante é não sei o quê, né? Que a gente ouve direto isso. Ou você tem uma palavra ali, não sei o quê, com respeito, né? Ou, como é que está essa parte de defender a igreja, a parte espiritual, né? Porque nós defendemos a nossa família carnal, isso aí é certo, né? Nós gostamos de ter essa proteção. Ajudam em casa. O que eu quero trazer aqui? Ajudar na obra. Né? Aqui, com certeza, todo mundo tem seu papel na igreja, né? Ajudar essa família espiritual que nós somos. Não gosta de ficar longe, são dependentes, né? Às vezes, essa semana eu saí para ir no mercado, voltei, quando eu voltei parecia uma festa, né? Mamãe chegou, não fiquei nem 2 horas fora de casa, né? Ou seja, os filhos não gostam de ficar longe do pai, né? Gostam, se sentem felizes quando estão próximos, né? Há quanto tempo nós estamos longe de Deus, né, irmãs? Em oração, em louvor, enfim, todas as coisas que a vida espiritual nos traz. Somos dependentes dele, né? Pedem ajuda, perdão, né? Isso, filhos pequenos e grandes, né? Pedem perdão se alguma coisa aconteceu, também devemos pedir perdão a Deus e voltar a obedecer, né? Ouvem os seus pais, né? Lá em casa, quando nós éramos pequenas, meu pai tinha o tal do sermonete, não sei por que ele deu esse nome. Toda sexta-feira a gente sentava para conversar, né? Aproveitava que já era sábado e fazíamos o culto, enfim, e era o sermonete, ou seja, nós ficávamos ouvindo, às vezes coisas que eles perceberam em nós durante a semana e eles traziam ali para a nossa reflexão, né? Ouvem a Deus de alguma forma, né? Principalmente através da palavra de Deus. E o último, são obedientes, né? Que é a nossa palavra-chave aí. As filhas de Deus são obedientes. Pode passar, Luiz. E que tipo de filhas nós temos sido, irmãs? Reclamamos muito? Ah, porque a igreja falou isso, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Ou somos gratas por termos a verdade? Temos envergonhado ou temos dado orgulho ao nosso Deus, como os filhos fazem, né? Aqui todo mundo com certeza já teve esses momentos de ter orgulho, né? Os filhos que tocam no louvor, as crianças que vêm para a igreja, né? O Luizinho pregou aquele dia, né? Com certeza encheu a Jéssica e o Diego de orgulho. Orgulho, né? Espiritual, estou falando das coisas de Deus. Temos insistido em nossos erros, fazendo com que Deus nos repreenda constantemente? Temos percebido as necessidades do nosso lar, ou seja, aqui da igreja? Temos nos envolvido com a nossa família espiritual? Temos dado muitas desculpas? Ah, desculpa, eu fiz, Senhor, né? Eu fiz isso, amanhã não vou fazer mais, e amanhã a mesma coisa, a mesma coisa. Temos demonstrado que também podemos ser confiados e fiéis? Os pais também confiam nos filhos. Não é só os filhos que confiam nos pais, né? Por exemplo, eu vim aqui hoje na igreja, trouxe a Laís sabendo, confiando que ela não ia fazer bagunça, né? A gente tem uma reciprocidade, então
Esses dois caminhos também existem. Temos seguido os passos do nosso pai? Temos demonstrado o nosso amor e confiado no pai? Ou temos sido rebeldes, obedientes? Né? Aqui é para a nossa reflexão. Tomara, né, que todas estejam do lado bom dali das frases, né? Mas se assim não for, que façamos igual aquele versículo, que possamos nos reerguer, porque ainda há chance. Pode passar, Luiz. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, se nós chamamos a atenção do nosso filho e ele faz, ele não pode dizer que ele não foi ensinado, né? Ele foi ensinado, mas ele fez errado por escolha dele. Então, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, nossa vida anterior, né? Ou coisas que vivemos no dia a dia, né? Que nos chamam a atenção fora dos caminhos de Deus. Porque nós já não somos mais o quê? Ignorantes. Né? Nós não somos ignorantes espiritualmente. As crianças nos ensinam muito, irmãs. Mas nós não podemos continuar sendo crianças espiritualmente falando. Desde, né, que nós temos os nossos filhos em casa, elas nos ensinam diariamente, mas na parte espiritual nós devemos o quê? Ser adultos, né? Crescermos nessa área, porque o adulto já tem muita noção, né? Já é muito mais diferente do que a criança. Então, nessa parte, além da criança nos ensinar, nós devemos crescer como um adulto. Pode passar. E também podemos nos perguntar, mas como demonstrar obediência? Obedecer em quê? Né? Aqui eu coloquei algumas coisas, né? Com certeza tem muito mais. Através da nossa vida, do nosso testemunho e das pequenas coisas, irmãs. Não só o externo, o exterior, né? Na escolinha da Laís, lá, teve a festa junina, que eles chamaram de festa cultural. Não chamaram de festa junina, né? Festa cultural. Daí eu fui lá ver, tal, perguntei, vi que era festa junina. Só que eles mudaram o nome, né? Para não pegar muitas famílias que não creem. Falei para a professora, mas é festa junina ou festa cultural? Porque no convite tinha as bandeirinhas da festa junina. Dela, não, é festa cultural, a criança pode vir vestido o que quiser, de gaúcho, de catarina, eles estavam trabalhando nos estados do Brasil, né? Eu falei, tá. Não falei nada, né? Tá bom. Gente, pequenas coisas, nós temos que estar atentos. A Laís não foi naquele dia para aula, graças a Deus estou em casa. Ela entendeu perfeitamente, né? E é nessas coisas que a gente obedece, porque a professora viu que ela viu que eu perguntei, né? Eu não posso proibir isso na escola de maneira alguma, porque eu estou lá, né? Mas eu posso faltar no dia. Então, nós fomos o quê? Aos olhos de Deus, obedientes, fugindo do mundo. Ah, não, só um negocinho ali, um vestidinho xadrez, não dá nada. É sério, irmãs. Ah, não, vai perder lá, os amiguinhos vão estar festando lá e minha filha em casa sem fazer nada. No outro dia era sábado, era numa sexta-feira. Falei, Laís, em casa nós temos festas semanalmente. Todo sábado é uma festa. Então, nem se preocupe, eu nem fico falando muito, já morreu o assunto, enfim. Mas foi, dentro do meu coração, uma obediência a Deus. Né? Temos que melhorar muito, mas para a Laís ali realmente serviu. Guardando os mandamentos. Que mandamentos, irmãs? Só os 10? Tem mais, né? No caso, o amor, né? Também se resume neles ali. Mas tudo que Deus nos fala através da palavra dele é um mandamento, né? Para nós seguirmos e termos paz na nossa vida. Ouvindo seus conselhos através da palavra, defendendo a nossa fé. Falando sempre com Deus em oração, desenvolvendo os frutos do Espírito, né? Que novamente fala aqui que a Fábio está trazendo para nós, né? Buscando crescer na fé e na santidade e também reconhecendo no que nós devemos melhorar. Já falei aqui para as irmãs aqui que o meu problema é o domínio próprio, muitas vezes. Enfim, né? Isso aí eu tenho que trabalhar diariamente, porque é uma coisa que pega, né? Cada um sabe. Pode passar. E também nós temos as consequências da obediência, irmãs. Nossos pais terrenos, né? Nem todos podem nos deixar algo. Né? Cada um tem a sua história de vida. Nem todos podem deixar uma casa, um dinheiro no banco, alguma coisa para os filhos, para os netos. Né? Nem todos têm condições, isso aí é perfeitamente normal. Né? Os pais se preocupam, guardam um pouquinho ali e tal, mas nem toda a família tem essas condições. Mas deixam valores, né? Que aos olhos dos filhos tem que ser muito maior, muito mais valioso do que o dinheiro em si. E Deus, o que Deus nos deixa, irmãs? O que o pai e a mãe vão deixar, de uma maneira, um dia ou outro vai se desfazer também. Né?
São coisas terrenas. Agora, o que Deus nos deixa é isso, ó. Bênçãos. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ou seja, bênçãos, né? Nunca vamos ter problemas? Não, pelo contrário, mas saberemos como resolvê-los. Né? Nunca vou ficar doente? Né? Isso aí não existe, né, irmãs? A gente tem que ter consciência. Mas como vamos lidar com isso, né, dentro da nossa casa, vai fazer toda a diferença. Pode passar. Herança. Olha a herança que Deus nos dá. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, a nossa herança, irmãs, é a vida eterna. Simples assim, parece, mas não é simples, irmãs. Temos que batalhar para chegar até lá. É um caminho, né? Se nós nos desviamos um pouquinho, temos nossos problemas pessoais, enfim, a chance é agora, a chance é hoje, a chance de nos fortalecermos espiritualmente é todo dia. E essa herança aqui, ela não vai acabar igual a herança dos nossos pais, né? Não vai se desfazer, e ela é real, né? Se nós vivemos pela fé, nós sabemos que ela é real. E eu digo para as irmãs, né? O momento de pandemia que nós vivemos hoje é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Isso é bíblico, né? Agora, um momento de paz, vamos agora, né? Tudo parece que está voltando ao normal. Pelo contrário, irmãs. Muitas tribulações ainda vão acontecer para nós chegarmos até aqui. Agora, a maneira com que nós vamos chegar até aqui, como nós estaremos, se alicerçados na rocha ou na areia, que vai fazer a diferença, né? A pandemia trouxe aflorou muitos os sentimentos de todo mundo. Isso aí, normal, somos humanos, né? Mas para chegarmos nessa herança da vida eterna, eu quero chegar lá, irmãs. Tenho certeza que vocês também querem, né? Todo mundo vai ver Jesus. Todo mundo, todo olho verá. Quem crê, quem não crê, o mundo inteiro. Vai ser o maior evento da história da humanidade. Mas quem vai ver a Deus? Todo mundo? Não. Só quem tiver o coração puro, só quem obedecer os mandamentos de Deus, que não são pesados. Só aquele que seguir firme. Nós sabemos onde nós estamos, irmãos, nós não estamos em qualquer lugar. A igreja de Deus, para mim, é algo libertador. Essa palavra eu vou levar sempre para mim. É algo assim que eu não fiz nada para estar aqui. Né? Jesus fez tudo por mim. E eu estou aqui. O que Deus viu em mim? Talvez nada, talvez, né? Não sei o que acontece. A gente fica refletindo nisso, né? Deus não viu, o que Deus viu em nós, né? E realmente Ele teve misericórdia de nós, irmãs. Não é a máscara, não é álcool em gel, não é a vacina que nos manteve até aqui. Né? Nós não estamos aqui, porque eu me protegi. Negativo. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, irmãs. Podemos tomar a vacina, usar o álcool em gel, podemos sair na rua e ser atropelado. Né? Pode acontecer tudo na nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que nos segura hoje é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, até nem coloquei o versículo ali, que os nossos dias são contados. Né? E Deus fala lá, acho que foi em Salmos, não lembro direito, que os passarinhos não plantam e têm o alimento. Né? Que os lírios ali do campo, né? Nem Salomão se vestiu como eles. Né? Tudo isso é o cuidado do quê? De Deus. Se nós somos mais importantes, se Deus dá para os passarinhos o que eles precisam, quanto mais para nós, que somos mais especiais que eles, né? Aos olhos de Deus. Então, esse cuidado que Deus tem conosco é fantástico. E nesse mesmo versículo diz que as nossas preocupações não vão acrescentar um dia sequer na nossa vida. Por quê? Porque nossos dias estão contados. Deus sabe até onde a gente vai, o que vai acontecer conosco. Então, cabe a nós decidirmos hoje obedecer a Deus. Se é que queremos estar lá. E eu acredito que todas queremos, né? Pode passar, Luiz. Então, para a nossa reflexão, irmãs. Não se afaste do Pai. Né? Quando a Dandara falou lá do Miguel, o Miguel não queria ninguém. Só queria a Dandara, né? Quando ele ficou doente. Né? Podia até ser o Tiago lá, mas o filho quer o quê? Quer a mãe. Mas eu estou comparando pai e mãe aqui como algo superior, né? Como fazendo analogia ali com Deus. Vocês viram que algo em comum nos agradecimentos aqui foi sobre o quê? Filhos, né? A Dandara falou do filho,
A Adri falou da filha, a Jéssica falou do filho da filha do Diego. Por quê? Porque é a maior herança que nós temos, né? Nossos filhos, hoje, né? Então, quando nós estamos doentes espiritualmente falando, quando nós estamos mal, né? Digamos assim, não estamos muito de acordo e sabemos que temos que melhorar, Deus nos chama, Deus está ali. Né? Nossos pais às vezes podem estar ocupados, mas Deus nunca está ocupado e não tem filho preferido. Né? Às vezes a gente pode pensar, né, que alguma família tem ou não, mas Deus não tem, Ele dá herança para todos aqueles que conseguirem chegar até lá. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Amém? O que nós vemos hoje em dia, irmãs? Só coisa ruim nas famílias. Né? Filho matando pai, pai matando mãe, irmão, não sei o quê, primo, família. Mas olha, eu não consigo nem ligar mais a televisão, irmãs, de tanta coisa ruim. Mas mesmo que isso tenha acontecido na tua vida, de alguma forma, ou você saiba, né? Tem um pai maravilhoso e perfeito, não como nós, né, imperfeitos, que está ali para cuidar de nós. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. Ou seja, quem que foi o mais obediente que deu o direito de termos a vida eterna? Jesus. Né? Através dele nós temos esse direito. Agradar a Deus, obedecer, e temos os dois caminhos, da vida ou da morte. Como falou na leitura responsiva, que eu achei um texto maravilhoso. Ou nós somos filhos de Deus ou do inimigo. Né? Mas aqui eu tenho certeza que todas nós estamos buscando melhorar e somos filhas de Deus. Que nós possamos manter isso em nós, irmãs. Essa alegria, né, que a Adri trouxe, esse bom ânimo. Alegria de servir a um Deus. Né? E seguirmos em frente, não retroceder. Né? Sempre à frente, como filhos de Deus que somos. E os filhos reconhecem, sabem onde devem melhorar. E nós também devemos buscar isso. Pode passar, Luiz. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. É com isso que eu gostaria de finalizar, irmãs. Essa alegria da salvação e que Deus conserve em nós esse desejo de mudar, porque eu sei que todas aqui sabem aonde devem melhorar, né? E a obediência é a grande palavra, é a grande demonstração de amor por Deus, né? Que nós, através da nossa vida, demonstramos para Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãs. Como a Dandara, eu não vi no último culto das mulheres, mas assisti depois a pregação lá da Dandara, que ela falou que a mensagem primeiro chega a nós, eu acho que foi a Dandara ou a Fábio que falou, acho que foi a Dandara, para depois nós passarmos, né? Então, que Deus conserve em nós filhas obedientes, né? Assim como nós cobramos dos nossos filhos muitas vezes, né? Que Deus se agrade de nós e tenha orgulho de nós como filhas dele. Amém?